nós seres humanos temos fortemente dentro de nós duas atitudes, duas formas de nos colocar no mundo, que seria a introversão ou a extroversão. Todo ser humano é introvertido e é extrovertido. É isso que forma o conjunto, é isso que é o todo da natureza humana. Porém, conforme a nossa personalidade, conforme a nossa família, conforme aquilo que a gente recebeu de recursos, aquilo que a gente recebeu de estímulo, uma dessas características saltam mais que a outra, né? Todos nós, seres humanos, temos 4 funções psicológicas, formas psicológicas de atuação. Então, do pensar, do sentir, do intuir e do agir frente ao mundo. São essas 4 características que todos nós temos. E aí, a partir dessas características, é que vai se formando a tipologia. Dentro dessas 4 formas de atuar no mundo, que eu já vou explicar para vocês, Jung descobriu 8 tipos psicológicos e depois os pós-jungianos descobriram ao todo 16 tipos, porque para vocês entenderem que a gente não é uma coisa só, nós somos um conjunto disso tudo. E que a gente também pode, mesmo dentro dessa tipologia, ao longo que a gente vai ficando consciente, isso também vai se alterando, né? A porcentagem Sim, de cada um dos 4 e... sim. Por isso que a Sim. gente tem instrumento de medição. E aí, dentro dessas 4 funções da natureza humana, nós vamos dizer que nós temos o sentimento e o pensamento, a intuição e a sensação. O pensativo é aquele que é bem racional. Os racionais, eles só acreditam naquilo que é palpável, naquilo que é concreto, tá? Então, a função pensamento. A função oposta a essa é o sentimento. Então, o ser humano ele não pode ser racional e sentimental ao mesmo tempo, senão ele está pirando. Ou ele vai pela razão, ou ele vai pelo sentimento. Vocês vão entender que sentimento tem nada a ver com emoção, hein? Duas são de como eu percebo e sinto, e duas são de como eu julgo. Então eu percebo e logo depois eu julgo. É isso. Sim, são... Tem a primeira função, a segunda função, a terceira função e a quarta função. Então Sim, essa combinação também, né, de o que vai ser o quê, sim. também vai alterar a personalidade. Sim, vocês pensem sempre como uma roda, que a gente chama de mandala, né, que eu chamou de mandala, com uma cruz no meio. No curso, na mentoria, a gente vai dar isso legal para vocês com slide e tal, que aí dá para perceber melhor. Então, é como se fosse uma cruz, 1, 2, 3, 4, no sentido do relógio. Então, a primeira função é a função que me coloca no mundo o tempo todo. No meu caso é a intuição, eu sou intuitiva. Então, eu vou falar da função da Tchela. A primeira função é a intuição. Que eu sou ideias, Então, criação. se ela é intuitivo, claro que o Josué vai ser sensação, gente. É, o Porque Josué senão não é intuitivo. vocês vão entender, o intuitivo vive no mundo onírico, no mundo das imagens, no mundo do balão azul. Tá? Então, para vocês entenderem, na cruz, o intuitivo, a função oposta aqui embaixo na cruz vai ser a sensação, ou sensitivo. Uma função de senso-percepção, que vocês vão entender. Eu já vou explicar por que é cada uma. Aí, para a gente se colocar no mundo, eu não sou só uma coisa. Então, eu tenho que ter uma função que me auxilie a viver, senão eu não viro ser humano. Seria a segunda função. Esse trabalho é lindíssimo que Jung descortinou. Todo ser humano precisa de uma bengala, de um apoio, senão ele não anda, não vai para a vida, né? Então, a gente vai ter uma segunda função que acho que ele chamou de auxiliar. Então, a Tchela, a segunda função dela é a função racional, pensamento. Pensamento, graças a Deus, que sou intuitiva, mas eu tenho uma capacidade de organizar o meu pensamento e de organizar as minhas ações muito grandes. Então, tem um lado racional meu que é muito grande também. Então, olha só, a personalidade da Tchela, ela tem uma função de senso-percepção, mas ela tem uma função racional que organiza o que ela percebe, tá? E nunca vai poder ser assim, intuitivo, sensação, senão pirava. E não existe isso. Ele foi o grande cara que falou das polaridades. Existe o dia e a noite, o claro e o escuro, a lua e o sol. Tudo é polarizado. A gente sempre vai ter uma polaridade, porque senão a vida não... vamos pensar até na natureza, em todos os sentidos, né? Cósmica, natureza mesmo, os animais e tudo mais, né? Fauna, flora.
tudo isso. Então, a segunda função é essa. Aí vai ter a terceira e a quarta, que formam a personalidade. A terceira, prestem atenção, que é a função oposta à primeira, a gente chama de função inferior. É a função que está menos usada, que estou usando menos energia. E entendam essas quatro funções como energia, pulsão, energia da personalidade. A quarta função também tem algo para ser contado, isso num estudo mais profundo que a gente pode fazer na mentoria, tá? Mas o que interessa a gente entender que nós somos o conjunto das quatro. Conforme a minha personalidade, eu uso mais uma, muito forte, e uso a segunda. Tá bom, o que tem a ver isso com a persona artística? Né? Então, por exemplo, se eu sou um tipo intuitivo, eu vou lá pro palco cantar, essa minha função inferior, que a gente vai chamar de inferior, que é a sensação, o Josué não vai poder cantar pela cella, entendeu? Ele pode ser até o cameraman, ele pode ficar lá na iluminação, pode falar do batom dela e tal, mas na hora que ela for cantar, essa energia, entendam isso, que a gente fala que está sombria, negada, se eu esqueci que ela existe, eu estou lá construindo a minha persona intuitivamente, eu nem vou ver o público, vou ficar viajando por cima deles. Na hora que eu vou para o palco, a minha persona tem que estar recheada desses 5 sentidos, assim que a gente pode falar. Sim. Então, a gente fala que a função inferior nossa, a gente vai ter pessoas como apoio, no caso, pegando da Tchela e Josué, mas na hora que eu estou no palco, esse quanto de energia, ele sobe para me organizar como entre o sujeito e a persona. Entendam isso? Sim, É muito totalmente. complicado, porque isso não está escrito em livro nenhum, né? Isso são os estudos da vida toda meu, com a filha artista e com os artistas que eu atendo e tal. Essa função, né? Von Franz, que foi a grande mentora, auxiliar de Jung, ela dizia assim, que a função inferior ela é o demônio em forma de energia, porque eu jogo todo o lixo nela. Ah, eu brigo com o Josué, não quero nem saber, nananã, Mãe, tal, não me tal, tal. expõe aqui, mãe. Não, Eu tô sou um brincando. doce de pessoa. Eu tô negando que não. Ah, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Pois é. Se eu não der sustento, alimento para essa energia, ela vira um monstro do Lago Ness. E ninguém contou para o artista que a persona dele vai ser formada por essa energia negada. Uhum. É podar um equilíbrio energético natural entre a sua psique. Isso te equilibra quando você vai lá e usa essa energia que você está sempre jogando de lado. E você vai deixar de entregar coisas maravilhosas. Porque você não está acostumado a lidar com aquela energia. Mas aquela energia, ela sabe o que ela é, porque ela é parte sua. E pensando que na tua mentoria é bem legal a gente fazer esse mapeamento, como você falou, para todos vocês que são os artistas, e aí a gente pode, junto aí com a Tchela, construir a persona artística de vocês com essa função negada. Ensinar a usar, porque ela está lá dentro da pessoa. O grande teste que mede isso chama MBTI, mas eu privilegio o nosso produto brasileiro, foi um professor meu que criou o QATI, que chama Questionário de Avaliação Tipológica. É o teste mais perfeito que existe, e dali derivaram tantos outros que o pessoal de recursos humanos, de coaching usa e tal. A gente pode olhar, porque ele dá quanto de energia. Esse teste dá o quanto de energia eu tenho, eu estou em tal função, eu estou em tal atitude. E aí você, com toda a sua experiência que você e o Joe, vão ajudando a pessoa a construir dentro daquela energia que está negada, que está guardada, mas que está ali para ser usada. E por isso que vai ser um grupo bem pequeno, gente, bem pequeno mesmo, porque a gente tem que dar conta das pessoas, isso não é um trabalho simples de fazer, né? Isso é um trabalho de profundidade, de aprofundamento, e a gente vai estar lá para dar suporte e para orientar, por isso que chama Direção da Natureza Artística. Então, quem quiser se inscrever, quem quer se aprofundar, se conhecer, encurtar caminho, porque eu demorei 20 anos, gente, para me entender, né? Quantos anos de carreira você tem, mãe? 39. 39, o Josué tem 27.
Então faz as continhas aí, quantos anos que você vai, né, que você vai economizar na sua vida e falo pra vocês, não é um trabalho barato, não é, porque são todos esses anos de estrada, de carreira, de erro, de levanta, de ninguém fez por mim, ninguém me ajudou, ninguém me orientou e é a coisa mais importante que você precisa na sua carreira, é ter identidade, é ter DNA, né? O Josué sempre falou isso pra mim porque ele trabalhou com muitos artistas. O Josué já trabalhou com o David Bowie, com Tim Burton, né? Com Paul Crooks, com Arnaldo Antunes. A coisa mais importante de um artista é ele ter a assinatura dele, é ele ter o DNA dele. E eu percebo isso na minha carreira. Esse ano deu esse boom porque eu sempre persegui isso. Talvez porque eu tenho aí a minha mãe que me ajudou a ser eu mesma. Eu tive uma formação teatral que me apontou muito esse direcionamento de ser uma artista única, de ser autêntica. E eu acho que é essa coisa mais importante da carreira. Não é ficar pensando quantos plays você vai ter, onde você vai pôr o seu disco, porque uma carreira é feita, né, de construção. A coisa que vai dar estrutura, pensa numa casa, gente, a coisa que vai dar estrutura para uma casa, para um prédio, não é você colocar ele em cima de um monte de areia, né? Você precisa ir cavar fundo, colocar ferro, estrutura, concreto. E esse trabalho que a gente vai fazer é de ir para o fundo da alma, para o fundo da pessoalidade, para construir a personalidade também. Então, E que pode ser uma mentoria bem interessante quando você fala assim, ninguém me ajudou a criar isto, né? Isso é fruto de todos os seus estudos, de tudo aquilo que você sempre se empenhou, o Joe também, né? Então, assim, é algo muito diferenciado. É difícil a gente encontrar uma junção disso tudo. E vocês estão fazendo algo muito diferenciado dentro do mundo artístico. muito. Posso garantir isso, porque eu atendo bastante pessoas do mundo artístico, né, que me procuram, que eu estou sempre orientando essa questão da alma, mas é algo muito inusitado que vocês estão fazendo, e é a construção de todo esse período de estudos, e continuam estudando, claro, né? Então, Sim, acho que é e algo que que vai eu bombar. faço por mim, eu faço isso na minha carreira. Eu e o Josué, e com a minha mãe, a gente tá sempre conversando, tá sempre falando, né? Podia ter guardado tudo isso pra mim, podia, mas cheguei nesse momento e percebi que eu preciso ajudar as outras pessoas também, né? Porque o mundo tá mudando, o mercado tá mudando e vejo muitas pessoas talentosas, pessoas né? Fodas assim, deprimindo, oprimindo, não sabendo o caminho, sendo enganadas. Todos os dias, esse ano a gente recebeu muitos convites para fazer direção e todos os dias chegou até mim pessoas que foram ludibriadas, que foram enganadas, que estão apostando todas as fichas na direção errada, que desistem, desistir da carreira, nem tentou, nem conheceu, nem estruturou. Esse é o meu projeto para 2021. Eu não vou me focar tanto a produzir arte, eu vou me focar a mentorar pessoas. Então, por isso que são poucas pessoas. Se inscrevam. A gente vai marcar uma entrevista, né? A primeira etapa vai ser a inscrição, tem um questionário. Nesse link que eu mandei, você assiste lá o vídeo, tem todas as informações. Você clica lá, preenche o questionário e as pessoas que forem selecionadas na primeira etapa, a gente vai ligar e vai marcar uma conversa.